Deus não esqueceu dos seus sonhos. Eu quero iniciar trazendo uma palavra que eu trouxe na live nessa terça-feira, né? Para você que não sabe, a gente faz uma live às terças-feiras, às 21 horas, minutos de poder. E eu iniciei a live com essa palavra, dizendo que a palavra de Deus ela é a verdade, né? Uma frase que eu sempre digo, que a palavra de Deus é a verdade, ela é imutável, ela não muda, mas a parte da palavra de Deus que vai trazer benefícios para a minha vida e para a sua, é aquela parte que nós aplicamos. A parte da palavra de Deus que trará benefícios para a minha vida e para a sua, é aquela parte da palavra que nós aplicamos. A parte que nós não aplicamos não vai trazer benefício para a nossa vida. Jesus estava trazendo um sermão e, de repente, uma mulher se apresenta e diz para ele o seguinte: abençoado é o ventre que te gerou, e abençoados são os seios que te amamentaram. Falou assim para Jesus. No meio da multidão, a mulher se apresenta e diz: abençoado é o ventre que te gerou e os seios que amamentaram. E Jesus em seguida tirou o foco e disse: abençoados são todos aqueles que ouvem e praticam a minha palavra. Jesus tira o foco da mãe dele e diz: abençoados são todos aqueles que ouvem e praticam a minha palavra. Então a palavra de Deus, ela é verdade, mas ela só vai trazer benefícios na área que nós praticarmos ela. Se nós não praticarmos a palavra de Deus nas áreas que precisam ser praticadas, não vai trazer benefício para a nossa vida, apesar dela ser a verdade. Muito bem. Deus não esqueceu dos seus sonhos. Você pode até ter esquecido de alguns dos seus sonhos. Como assim, pastor? A gente não esquece. Irmão, você sabia que eu já esqueci? Eu já esqueci. Eu lembro quando eu estava com Corsa, eu falei isso para alguém essa semana, não estou lembrado para quem. Quando nós tínhamos o Corsa, e eu tinha colocado a foto, né, do Ideia no meu notebook, Ideia Prata, que era um carro que eu queria. E toda vez que eu ligava o notebook, né, eu olhava para aquela foto, e aí eu declarava algumas coisas a respeito do Ideia. O tempo passou, e eu bastante tempo já com o Corsa, e o Corsa começou a dar problema, e aí o pastor Jorge, né, pastor Júlio, o senhor tem que trocar de carro, e a gente estava começando uma obra aqui, estávamos com obra aqui, o pastor não dá e tal, pastor, o senhor está precisando, esse carro está ficando caro, porque o carro estava dando muito problema. E aí nós fomos lá em Nova Iguaçu, na rua Marcos Rolo, procurar carro. E fomos entrando nas agências, e eu entrava nas agências só querendo ver dois tipos de carro, que era o Prisma e o Gran Siena. Eu só queria ver Prisma e Gran Siena. Entrava e saía Prisma e Gran Siena. Aí de repente entramos em uma agência, já tínhamos andado praticamente, acho que todas as agências ali, acho que se não era a última, era uma das últimas. Eu entrei naquela agência e de repente o pastor Jorge olhou para aquele Ideia Prata e falou assim: pastor, entra nesse carro aqui. Eu falei: não, pastor Jorge, Prisma, Gran Siena, entra aqui, pastor. Aí eu entrei no carro, sentei. Pastor, o senhor fica bem nesse carro. E aí vai daqui, vai dali, vamos passar a ficha. Eu não gostando muito, mas fui passar a ficha. E nada de vir um resultado da ficha, o vendedor: não, o senhor pode ir para casa e tal, vai dar tudo certo e tal, eu ligo para o senhor. E aí ligou. Aí fomos lá ver o carro, tal, trouxe o carro, mesmo assim na hora eu estava querendo desistir.
por algumas situações, mas resolvi trazer o carro. Não levo o carro. E trouxe o carro para a pastora ver. Quando a pastora viu o carro, ela falou, é esse o carro. Eu falei, poxa, eu não quero ficar com esse carro. Ela, não, é esse carro. Você não vai levar esse carro? Aí já viu, né? A mulher fala, a gente tem que ouvir. Fiquei com o carro. Passou, irmãos, acho que aí umas 3 semanas que eu já estava com o carro, ou quase um mês. Quando eu fui manobrar o carro, de repente, hoje, evangelista Roger, mas antes era apenas o Roger, ele vai, me para e fala assim, pastor, sim, Roger, esse carro é o carro que o senhor tinha no seu notebook. Eu parei e falei, é verdade? Eu havia esquecido, irmão, porque eu não sei o que ocorreu com o meu notebook, que sumiu a foto do Ideia e sumiu algumas outras fotos que eu colocava ali para oração, para eu estar orando quando ligasse o notebook. Eu falei, é verdade. E houve um tempo que o Roger e o Lucas também iam lá em casa, eles usaram o notebook. Houve um momento também que eu emprestei o notebook e eles gravaram isso, ele gravou isso. E eu havia esquecido. Então, talvez você já tenha esquecido de algum dos seus sonhos. Mas Deus que plantou esses sonhos em você, e jamais Deus abandona o sonho que Ele plantou dentro de você. Quantos estão entendendo? Querido, eu vou trazer aqui palavra como se fosse trazendo uma palestra, mas eu tenho certeza que vai entrar dentro de você e é preciso que você venha fazer algumas anotações daquilo que o Espírito Santo ministrar ao teu coração. Você pode não anotar tudo, mas aquilo que o Espírito de Deus ministrar ao teu coração. Então veja bem, os sonhos alinhados à vontade de Deus fazem parte do plano dele para a sua vida. Os sonhos que são alinhados à vontade de Deus fazem parte do plano dele para a sua vida. Mesmo que aparentemente pareçam inalcançáveis, mesmo que aparentemente parece que eles estão atrasados. E existem algumas coisas que eu quero falar, dentre elas 3 das coisas, sobre o sonho, sobre o poder de um sonho. Repita comigo, o sonho me dá direcionamento. Querido, uma pessoa que tem sonho, ela vai ter direcionamento. O sonho, ele traz direcionamento. Agora, o sonho também aumenta o nosso potencial. Repita comigo, o sonho aumenta o meu potencial. Porque, amados, é através de um sonho que o nosso potencial vai ser aumentado. Porque quando você tem um sonho, você vai ficar... você não pode ficar na inércia. Você tem que fazer alguma coisa. Você tem que partir para a ação. Por mais simples que seja a ação. O sonho, ele vai fazer com que o nosso potencial seja aumentado. Agora, o sonho também nos ajuda a definir prioridades. Repita comigo, o sonho me ajuda a definir prioridades. Quando você tem um sonho, você vai definir prioridades. É só você analisar, você que já se casou, e lá atrás você tinha um sonho de se casar, e a prioridade era o casamento, você deixava de gastar com refrigerante, com lanche final de semana, porque você tinha prioridade, e a sua prioridade era o seu sonho, era o seu casamento. Então o sonho também vai definir prioridades, aonde você vai colocar o seu foco. Agora a pergunta é, quantos sonhos, ou qual sonho você tem deixado de lado? Qual sonho você de repente já colocou na gaveta e deixou lá, como eu, porque a foto sumiu, eu havia esquecido, estou eu procurando Gran Siena e Prisma, irmãos, e na época, e houve um período depois, né? Que aí começou aquelas lombadas altas aqui em Vila Paulina. Agora imagina eu que ando com um carro carregado de pessoa, né?
e a minha família, e volta e meia, boto mais alguém, e passar na lombada com prisma, carro pesado, pessoal, desce todo mundo. Agora passa a lombada, sobe todo mundo. Imagina. Entenda isso. Sonho é aquilo que Deus coloca no teu coração. Aleluia. Então, qual é o sonho que você tem deixado engavetado ou deixado de lado? Então, primeira coisa, hoje eu vou simplesmente te motivar para os sonhos. Te motivar para os sonhos, nós vamos ver alguns textos. Deus trabalha enquanto você espera. Em relação aos seus sonhos, Deus trabalha enquanto você espera. Repita comigo, Deus trabalha enquanto eu espero. Pô, pastor, então não preciso fazer nada, eu vou esperar. Irmãos, a gente tem que esperar em movimento. É esperar se movimentando. Mas os que esperam no Senhor têm as suas forças renovadas. Subirão com asas como águias, caminharão e não se fatigarão, correrão e não se cansarão. Então, quando você tem um sonho, você precisa entender que Deus trabalha enquanto você espera. José recebeu os sonhos de Deus. José teve sonhos, você conhece a história. Se você não conhece, você lê Gênesis 37 ao capítulo 50. José teve sonhos. E José contou o sonho dele para os irmãos, para o pai, para a mãe. Ambos os sonhos José foi contando. Mas José ele teve que passar por reveses. José passou por desafios. José recebeu um sonho grandioso, porque o sonho de Deus ele é além da nossa maneira de pensar. Você tem um sonho, Deus vai mais além. Quantos estão entendendo? Porque Deus colocou algo dentro de você e você precisa ter essa convicção, aleluia, do sonho que Deus colocou dentro de você, aleluia. José recebeu um sonho grandioso, mas precisou passar por anos de espera. E esse anos de espera, ele também foi encharcado de injustiça, foi encharcado de traições, antes que se cumprisse, que se realizasse o sonho. José sonhou, mas José teve que passar por adversidades. José foi traído, José sofreu injustiça. Acusaram José de coisas que ele não havia feito. José foi parar na prisão, mas o sonho está lá diante de Deus, porque foi Deus que deu a José o sonho. Querido, você precisa, eu falei essa semana para alguém, que você e eu precisamos saber qual é o sonho de Deus, dentro dos sonhos que nós temos, qual é o sonho que Deus tem para a minha vida e para a sua. Aleluia, aleluia. E José passou por isso, irmãos, e nesse período de espera, Deus está trabalhando o caráter de José. Repita comigo, o período de espera para a realização de um sonho, Deus trata com o caráter. Deus trata com caráter. Aleluia. E aí, quando Deus está trabalhando o caráter de José, Deus está também preparando o cenário para a vitória de José. Deus está trabalhando o caráter de José e ao mesmo tempo está preparando o cenário para a vitória, para a realização do sonho de José. Talvez você engavetou um sonho ou está achando que nada vai acontecer. Deus está preparando você, preparando o teu caráter e ao mesmo tempo está preparando o cenário para a realização do sonho na tua vida. Você recebe essa palavra nessa noite? Aleluia. Falar para o seu irmão, o tempo de espera não é um tempo perdido. De novo, o tempo de espera não é um tempo perdido, é um tempo de preparação. E aí você já sabe o desenrolar da história.
José está na prisão, Faraó tem um sonho. Faraó tem um sonho, José está na prisão. E ninguém conseguia decifrar o sonho de Faraó. E, no entanto, alguém se lembrou de José e mandaram chamar José. E José teve que se barbear, se vestir para se apresentar diante de Faraó. Agora preste atenção, José teve que se barbear, porque no Egito a cultura, somente antigamente, da barba não era aceita, principalmente no Egito. Então José teve que fazer a barba. Agora as pessoas querem se apresentar diante de Deus de qualquer maneira, com qualquer tipo de roupa, de qualquer jeito. E aí, em nome de Jesus, nós precisamos entender isso. Principalmente servo de Deus, serva do Senhor, ninguém vai diante do juiz de qualquer forma. Não vai. Não vai de qualquer forma. Aleluia, de qualquer maneira. Então, do mesmo modo, nós precisamos entender isso. José teve que se apresentar diante de Faraó e teve que cumprir protocolo. Repita comigo, cumprir protocolo. Aleluia. E aí José decifrou o sonho, interpretou o sonho. E Faraó disse, olha, não tem ninguém, então é você mesmo que a hora que você vai governar sobre tudo aqui debaixo de mim, é você. Agora o camarada sai da prisão e vai para o trono. Deus tratou o caráter de José. Querido, entenda que Deus não esquece dos seus sonhos. E Deus trabalha enquanto você espera em movimento. Porque José, ele foi traído, José, ele foi para a prisão, mas ele estava sempre trabalhando. José na casa de Potifar, trabalhando, servindo a Deus, adorando a Deus, apesar de não ver a realização do sonho, achar cada vez mais distante, estar mais distante do sonho, mas ele continuou adorando ao Deus que deu a ele o sonho. José está na prisão e ele continuou fiel, leal a Deus que deu a ele o sonho, e agora José está governando, o sonho está sendo realizado. Aleluia. Glória a Deus. Deus não esqueceu dos seus sonhos. Repita comigo, Deus vê além do que eu posso enxergar. Então, segunda coisa a respeito de sonhos é que Deus, ele vê além do que você pode enxergar. Depois você abre a sua Bíblia em 1 Samuel, anota aí, 1 Samuel capítulo 1, versículos 1 ao 20. 1 Samuel capítulo 1, versículos 1 ao 20. Ana ia todo ano adorar a Deus, falar com Deus, aleluia, prestar culto ao Senhor. Só que Ana, na sua casa, ela tinha uma inimiga chamada Penina. Penina tinha filhos, Ana era estéril, não tinha filhos, aleluia. E tudo que Ana queria, o sonho de Ana era dar à luz, o sonho de Ana era ter um filho, aleluia. E em determinado ano, Ana vai falar com Deus, ela já estava cansada e afadigada, e dentro dela pelos ataques que recebia, e ela falando com Deus, mas não deixou de crer, e ela fala com Deus, dessa vez ela fala algo diferente, ela fala com Deus, Senhor, se tu me der um filho homem, um filho varão, aleluia, ela queria um filho, e não queria varão, queria homem, se o Senhor me der um filho homem, quando ele for desmamado, eu vou entregar para ti. E agora, Deus é que havia colocado nela um sonho, o sonho de ter filho. Porque Deus também tinha e tem sonhos. Repita comigo, Deus tinha e tem sonhos. Ana queria um filho,
E Deus queria um sacerdote que representasse ele aqui na terra. Você está entendendo? Porque Eli já havia perdido a visão espiritual. Eli já havia perdido a visão espiritual. Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Esses filhos de Eli estavam se prostituindo, até mesmo no templo, se envolvendo com mulheres. Eli perdeu a visão espiritual e estava complicado, e não tinha ninguém para assumir o sacerdócio. Deus está sonhando, querendo um sacerdote íntimo a Ele, um sacerdote que Ele pudesse usar. E Ana está querendo um filho, mas quando Ana ora, Senhor, se tu me der um filho homem, quando eu desmamar ele, eu vou entregar para o Senhor. Ana toca no sonho de Deus. Você está entendendo isso? Deus tem um sonho comigo e com você. Deus tem um sonho conosco, mas há muitas pessoas que estão fugindo do sonho que Deus tem para elas. Há muitas pessoas, por causa das lutas, das dificuldades, se permitem descaracterizar, saem fora do caráter, se tornam mau caráter. Por causa de quê? Porque fogem do que Deus tem para a vida delas, por causa das circunstâncias que as cercam. Fala para o seu irmão, Deus tem um sonho contigo. E aí eu quero desafiar você, como eu falei para alguém essa semana, procura ver dentro dos sonhos que você já detectou que tem, e falar com Deus, Senhor, qual desses aqui é mimo do Senhor para mim, e qual desses aqui é o sonho do Senhor comigo? Quantos entenderam isso? Porque tem sonhos que são mimos de Deus para nós, Ele realiza. Mas tem sonho que é dele para nós. Eu vou repetir. Tem sonhos que são mimos de Deus para nós, mas há sonhos que é dele para nós. Ana queria um filho. Deus queria um sacerdote. Quando Ana ora e toca no sonho de Deus, Deus abre a madre de Ana, e Ana tem um filho, coloca o nome de Samuel, e quando essa criança é desmamada, ela cumpre, ela leva a criança para Eli, para o sacerdote Eli, ensinar o sacerdócio. Ela consagrou para Deus. O que Deus faz? Porque Deus vê além do que você pode enxergar. O que Deus faz? Deus dá mais filhos a Ana. É só você ler. Ana tinha esse sonho, meu irmão. Apesar da dor, ela persistiu em oração. Entenda que Deus, Ele vê além do que nós enxergamos. E no momento que Deus respondeu a Ana, o sonho de Ana se torna realidade. E o sonho de Deus também se torna realidade. E aí, Eli vai cuidar de Samuel. E Samuel já pequeno, Deus já está falando com ele. Aleluia. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Assim, tudo ele fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo em seus corações, para que nenhum homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Tudo ele fez formoso em seu tempo. Repita comigo, Deus faz tudo formoso no tempo dele. Aí você está achando, poxa, está demorando. Deus é fiel para cumprir, irmão. Deus é fiel para cumprir, realizar, aleluia. Glória a Deus. Deus fez tudo formoso ao seu tempo. Tudo formoso ao seu tempo.
quantas coisas às vezes eu ouço de cumprimento de palavras que Deus liberou e se cumpriu na vida de pessoas. Aleluia. Deus faz tudo formoso ao seu tempo. Aleluia. Terceira coisa a respeito de sonhos. Repita comigo. Deus me capacita. Deus me capacita para viver o sonho. Além dele dar o sonho, ele nos capacita. Porque muitas vezes você vai achar que você é incapaz, que você não tem capacidade de viver aquele sonho. Deus, ele dá o sonho, mas ele também capacita para viver o sonho. E aí depois você vai ler a história de Gideão em Juízes capítulo 6 e 7. Anota aí. Juízes capítulo 6 e 7. Irmão, eu poderia pegar N personagens, eu peguei alguns. Juízes capítulo 6 e capítulo 7. O anjo aparece para Gideão, que está malhando trigo num lugar que não era próprio de malhar trigo. E o anjo aparece para ele, esse anjo ali é a teofania de Deus, e diz: homem valente, Gideão, eu valente, eu sou o menor da casa do meu pai, minha família é mais pobre, a tribo que a minha família pertence é a menor. Não, você é valente, você é valente. E no final da história você sabe que Gideão começou a se ver como valente, foi capacitado por Deus, venceu guerra e se tornou juiz. Aleluia, do povo de Deus. Irmãos, nós vamos ver que Gideão não se via capaz, mas Deus não só confirmou o chamado dele, mas o capacitou. Deus não só confirmou o sonho que havia nele, mas o capacitou. Aleluia, Deus te capacita. A irmã Rosana deu um testemunho aqui no culto das mulheres, e ela dizendo a dificuldade dela em relação aos estudos e tal, e Deus deu a ela vitória, e hoje ela está trabalhando, carteira assinada, trabalhando, louvado seja o Senhor. E ela disse aqui, eu lembro as palavras dela: hoje eu tenho na minha carteira assinada como uma profissional. Aleluia, louvado seja o Senhor. Deus, ele dá sonhos, mas ele também capacita a viver esse sonho. Ei, fala para o seu irmão: Deus capacita você a viver o sonho. Aleluia, aleluia. Queridos, Deus não escolhe os qualificados. Deus, ele qualifica a quem chama. Ele não escolhe pessoas qualificadas, não é porque eu sou bom. Claro que eu tenho que me preparar, mas não é porque eu sou bom. Deus capacita a quem Ele chama. Deus qualifica a quem Ele chama. Aleluia. Então você pode morar em Vila Paulina. Falei isso para essa semana para alguém. Você pode morar em Vila Paulina. Não despreze Vila Paulina. E alguém quer desprezar a Vila Paulina, não aceite isso. Saiba que tem fogo de Deus. Tem você em Vila Paulina. Tem você como um profissional. Irmão, em Vila Paulina tem psicóloga. Em Vila Paulina tem psicólogo. Em Vila Paulina tem empreendedor, em Vila Paulina tem empresário e empresária, em Vila Paulina tem pastor, em Vila Paulina tem missionário, em Vila Paulina tem homem de Deus e mulher de Deus. Aleluia, aleluia. Imagina, irmão, aí a gente fala isso. Glória a Deus. Imagina, pessoa de Vila Paulina tratando alguém online lá na Espanha. Não podia ser alguém de lá, mas veio de Vila Paulina. Aleluia. Teve um tempo que eu estava tratando pessoas dos Estados Unidos. Não precisa ser alguém de lá, é aqui de Vila Paulina. Você está entendendo isso? Você precisa acreditar que Deus, Ele qualifica quem chama. Aleluia, claro, eu tenho que me preparar, eu tenho que estudar, mas saber que Deus qualifica quem chama.
Ele te deu um sonho, Ele tem sonho contigo, não é para você ficar parado, tem algo para você fazer. Então, tem sonhos que nós temos que são mimos de Deus para nós. Vou repetir isso para você nunca esquecer, eu nunca ouvi isso. Tem sonhos que são mimos de Deus para nós, aleluia, mas tem sonhos que é o sonho de Deus conosco. Quando eu ouvia Hidekazu Takayama, quando eu ouvia Napoleão Falcão, quando eu ouvia Gilmar Santos pregando na minha infância, nas fitas cassete. Quantas fitas cassetes eu tinha de pregação, irmão? Deus já estava colocando em mim um sonho de ser pastor e pregador da palavra dele. Eu não prego igual Hidekazu Takayama, nem tampouco Napoleão Falcão, nem tampouco igual o Gilmar Santos. Eu prego de acordo com o que Deus quer que eu pregue, aleluia. Mas Deus estava colocando em mim sonhos. Era o sonho de Deus comigo. Quantos estão entendendo isso aqui? Aleluia. Remandorev mai kitorobahashi comandoreva. Aleluia. Mas o sonho de Deus é muito além, irmãos. Aí fui dirigir uma igreja, eu e minha esposa, eu era um diácono, dirigi uma congregação da Assembleia de Deus em Parque São José, filial de Figueira, Caxias. Uma congregação que quando nós chegamos ali era em torno de 11 pessoas ou 12 pessoas. Deixamos ali aquela congregação com umas 80 pessoas, mais ou menos. E eu lembro do Gesiel Lima, filho do falecido pastor Bonifácio, quando foi pregar lá na congregação. E eu lembro que quando ele foi lá pela primeira vez e a única vez, ele pregou e ele falou assim: Júlio, nem tudo que você quiser fazer aqui você vai construir, você vai fazer como obra, porque Deus vai arrancar vocês daqui, vai chegar a hora, você não vai conseguir terminar tudo. E nós estávamos em obra, e nós não terminamos, irmão. E hoje nós estamos aqui em Vila Paulina, aleluia. Oremandorev nai kembora, agamoreva. Deus tem sonhos. Quando Raquel Lima sentava aqui comigo no gabinete para fazer terapia, e quanto que ela chorava pelas lutas que ela estava atravessando. E hoje nem eu consigo trazer a Raquel aqui para pregar, irmão. Mais de 2 milhões de seguidores. Como vai? Porque o sonho de Deus é mais além, e Ele capacita, e Ele qualifica quem Ele chama. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Repita: Deus tem um sonho comigo. Eu preciso descobrir qual é o sonho de Deus comigo. Está na hora de desenterrar esse sonho. Tem sonhos que são mimos de Deus para a minha vida e para a sua, mas tem sonhos que são os sonhos de Deus conosco. E aí você deixa por algumas coisas. Aleluia, aleluia. Seus sonhos não dependem da sua força. Repita comigo: os meus sonhos não dependem da minha força, o quanto eu sou bom. Os meus sonhos vão depender da graça de Deus sobre a minha vida. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai dizer: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É quando você reconhece que você depende de mim. Amandoreva nai kitorosamakoreva. Aleluia. Louvado e exaltado é o nome do nosso Deus. Por último,
Deus restaura sonhos perdidos. Repita comigo: Deus restaura sonhos perdidos. De novo, Deus restaura sonhos perdidos. Mas é só Deus para restaurar, irmão. Deus restaura sonhos perdidos. E aí você anota aí, eu não vou ler. Eu não estou lendo vários textos justamente porque por cada hora. Anota aí, Lucas, capítulo 22, versículos 54 ao 62. Lucas, capítulo 22, versículos 54 ao 62. E João, Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15 ao 19. Vai falar sobre Pedro. Você conhece quando Pedro teve a revelação de que Jesus era o Cristo? Quando Pedro tem a revelação da verdadeira identidade de Jesus e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus vira para ele e diz: Pedro, ou melhor, Simão, não foi a carne que te revelou, mas foi o Espírito do Pai. Portanto, tu não vais ser chamado mais de Simão, mas de Pedro. Naquele momento, Jesus vai dizer: tudo que você ligar na terra será ligado no céu e vice-versa. Aleluia. O que acontece? O que ocorre? E aí, tempo passa e Pedro nega Jesus. Antes que o galo cantasse, antes do tocar do sino, Pedro nega Jesus. E agora, Pedro está se sentindo culpado. Jesus ressuscita após a sua morte, ao terceiro dia, aparece por discípulos e depois se apresenta e aparece para Pedro. E tem uma conversa com Pedro e faz pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então aí começa a chorar, que aí ele sentiu, porque Jesus está fazendo um link com Pedro haver negado 3 vezes. E Jesus disse: apacenta minhas ovelhas. Então, o que Deus está fazendo? O que Jesus está fazendo? Jesus está restaurando, está dando a Pedro uma nova chance para o propósito original. O propósito original era que Pedro fosse o líder daquele grupo. Quantos estão entendendo aqui? Aleluia. Então Deus é aquele que restaura sonhos que foram perdidos. E mesmo que você tenha errado na vida, mesmo que você tenha desistido, Deus é especialista, e aí é preciso esperar em Deus. Deus é especialista em recomeços, Deus é especialista em restaurar, Deus é especialista em restaurar aquilo que parecia perdido. Quem me entende, diga aleluia. Sonhos. Deus restaura sonhos. Está na hora de você puxar da gaveta sonhos. E aí temos que ter cuidado, porque tem coisas que são mimos de Deus para a nossa vida, e às vezes os mimos de Deus podem atrapalhar a prioridade, o verdadeiro sonho. Quantos estão entendendo? Eu vou repetir: às vezes o mimo de Deus para a nossa vida, aqueles sonhos como mimos de Deus, podem atrapalhar o sonho principal de Deus na nossa vida, se a gente não aprender a colocar no lugar devido. Alô? Tem alguém aqui nessa noite? Aleluia. Glória a Jesus. E nós lemos Salmo 37, versículo 4. Deleita-te também no Senhor, e Ele vai te conceder os desejos do teu coração. O que é deleitar-se no Senhor? É você se deliciar em Deus. É você entender que Deus é em primeiro lugar. É você entender. Agora as pessoas estão colocando o seu ventre em primeiro lugar, estão colocando a sua vida em primeiro lugar.
Olha, irmão, se você colocar o seu marido, minha irmã, se você colocar o seu marido no lugar de Deus, meu irmão, se você colocar a sua esposa no lugar de Deus, colocar os seus filhos no lugar de Deus, colocar o seu trabalho no lugar de Deus, colocar a sua família no lugar de Deus, colocar ministério no lugar de Deus, vai dar ruim. Primeiro Deus, deleitar-se no Senhor é priorizar Ele. É fazer as coisas para Ele com prazer, com alegria, ainda que o pau esteja quebrando no teu lombo, o chicote quebrando no teu lombo, está comendo chicote em você, mas você sabe que você está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer, e você faz independente do que A, B ou C está vendo, você faz porque Deus te chamou, Deus sonhou com você. Mas tem muita gente zangadinho, muita gente tristinho, muita gente amuadinho. Meu irmão, não fica amuadinho não, em nome de Jesus. Não fica tristinho não. Deus que te chamou, te capacita, te respalda, te habilita. Ele te dá força, Ele te capacita, Ele te dá graça. Orem darai kamanai, riplo kamorevasi kamorehai. Aleluia. E aí eu queria que você anotasse algumas tarefas. Anote algumas tarefas da semana para você. Porque, irmão, pregar e você não ter tarefa sobre o sonho, você não trabalhar isso, tarefa, é para cumprir. Primeira tarefa, nota aí. Confirme o seu chamado. Confirme o seu chamado. E aí eu estou falando do sonho de Deus com você. Quantos estão entendendo? Porque o seu chamado é o sonho de Deus com você. Pastor, como é que eu vou confirmar meu chamado? Dedique um momento em oração para pedir a Deus que te mostre ou que reavive esse sonho dele com você, que é o seu chamado. Pastor, não sei qual é o meu chamado. Nem busca, nem gasta tempo falando com Deus. Irmão, nem todo mundo vai ser pregador, nem todo mundo vai ser pastor, nem todo mundo vai ser empresário, nem todo mundo precisa ter empregado, precisa ter patrão, nem todo mundo vai ser patrão. Então vamos botar, todo mundo é pastor na igreja. Fazer uma igreja que todo mundo é pastor. Todo mundo é pastor. Ah, por que o pastor não me levou a pastor? Vamos botar todo mundo pastor. Por que o pastor não me botou como diácono? Vamos todo mundo ser diácono. Então confirme o seu chamado. Como? Você vai dedicar um momento em oração. A partir de hoje, dedique um momento em oração para pedir ao Senhor que reavive esse sonho, esse chamado, e no seu interior, para você que já sabia, deixou de lado, ou para você que não sabe, para Deus reavivar dentro de você. Segunda coisa, anota aí, é tarefa, irmão. Faça uma lista de obstáculos. Faz um checklist, uma lista de obstáculos. Como assim, pastor? Fazer uma lista de obstáculos. Identifique aquilo que tem impedido você de avançar. Gaste tempo, vai identificar o que tem impedido você de avançar nos sonhos, nos teus sonhos e principalmente no sonho de Deus com você. É medo? Anota o medo. Medo de quê? É falta de tempo? Pastor, não tenho tempo. Irmão, o pastor Mauro, acho que voltou a sair para trabalhar 3 horas da madrugada, para voltar 10 horas da noite. Trabalhar com caminhão, e ele está com uma situação no joelho, e caminhão velho, né, irmão? Caminhão velho, dirigir caminhão velho, freio, embreagem, caminhão velho, já viu como é que fica o joelho. Mas está fazendo psicanálise. Está estudando. Entendeu? Então, faça uma lista de obstáculos. Pois eu não tenho tempo. Que história que não tem tempo, irmão? Pastor, não tenho tempo para orar.
Jovem que está fazendo faculdade, que diz que não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a Bíblia, está tudo errado. Porque quando a prova chega, você vira à noite, se vira para poder fazer lá para estudar, se vira para tudo, irmão. Então identifique o que está impedindo você de avançar. É o seu medo, falta de tempo, falta de recursos. Pega esses desafios e entrega para Deus. É falta de dinheiro, falta de recursos humanos, eu não sei. Você precisa identificar. Se você não identifica, o que é que está atrapalhando? O que é que está sendo um obstáculo, uma barreira? Procure identificar. Três, pastor, é muita tarefa. É verdade. Você quer sonho realizado? 3, trace uma meta específica, alcançável para o próximo mês. Identificou o sonho ou os sonhos? Trace pelo menos uma meta alcançável para você fazer para o próximo mês. O que é meta? Meta é o sonho realizado? Não. Meta é a visão realizada? Não. Meta é algo que você estipula, vou chegar até aqui, em direção àquilo que você quer. Isso é meta, em direção ao objetivo principal. Meta, você não, imagine que meta, você quer comer a pizza toda, você não bota a pizza toda na boca. Você tem meta, você corta a francesa ou corta em fatias, vai comendo por parte, sim ou não? Então coloca uma meta alcançável, não dá para você botar a pizza toda na boca. Tem alguns que conseguem colocar uma fatia toda na boca, né? Mas, tudo bem. Então, trace uma meta específica, alcançável para o próximo mês. E depois, no outro mês, aumenta mais um pouquinho. Quarta tarefa, pastor, tome tarefa. É verdade. Pastor, não vou ter tempo para isso não. Tem sim, irmão. Senão se você não tem sonho, você tem pesadelo. Invista em preparo. Repita comigo, investir na preparação. Como? Procure conhecimento, procure treinamento ou uma orientação para fortalecer suas habilidades em rumo à realização desse sonho. Pastor, eu tenho um sonho disso, eu tenho um sonho, mas o que você está fazendo em direção a isso? Nada, então nada vai acontecer. Quem não planeja nada, nada vai ter. Então, invista em preparo. Procure treinar, fazer um cursinho, alguma coisa em direção a isso que você está vendo, irmão. Pastor, eu tenho esse sonho. Meta para esses mimos também. Agora vai fazer tudo? Não. Escolhe aquele que você precisa dedicar mais e começa a fazer. Porque às vezes quando você faz mais sobre um que você escolhe, esse um pode abrir porta para o outro começar a caminhar. Quantos estão entendendo ou não? Estão entendendo, irmão? Ah, eu vou fazer tudo de uma vez. Não. Devagar. E último. E essa aqui é preciso fazer. Mais do que nunca. Escolha uma pessoa de sua confiança. De preferência espiritual, né? Escolha uma pessoa de sua confiança espiritual, compartilha o seu... Irmão, isso é para fazer, hein? Eu quero ver testemunho em final de 2025, pessoas darem testemunho aqui. Escolha uma pessoa de sua confiança espiritual e compartilhe o seu sonho. E peça apoio dessa pessoa para te ajudar em oração e também para volta e meia te cobrar, você ter prestação de conta. Escolha uma pessoa de sua confiança espiritual, compartilhe seus sonhos, ou aquele sonho que você vai se dedicar mais, peça apoio a essa pessoa em oração, e tome a decisão de prestar contas a ela, e deixa ela cobrar de você de tempos em tempos.
E aí, irmã Nilda, como é que está aquele sonho que a irmã disse que tinha e tal? Como é que está indo? Ah, pastor, tá, isso aqui está, olha, isso e isso. Querido, Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Deus é fiel para cumprir o sonho que Ele deu a você. Hebreus 10, 23 vai dizer que fiel é o que prometeu, fiel é o que fez a promessa. Então que você saia daqui hoje com a fé renovada e declarando que 2025 será o ano de você viver os sonhos de Deus para você. Aleluia, aleluia. Quinta-feira que vem nós vamos estar falando sobre rompendo limites da incredulidade. Rompendo limites da incredulidade. Quero te convidar a se colocar em pé. Quero convidar os intercessores presentes, obreiros presentes para virem aqui à frente.